Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para hoje, reforço da aula passada sobre a religião do Candomblé e a religião Ubanda. Ambas as religiões pertencem aí às raízes africanas, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui de vocês do ensino remoto na disciplina de ensino religioso. Diante disso, ambas religiões de matriz africana, elas chegaram ao Brasil a partir do processo de colonização, trazendo juntamente consigo um conjunto de elementos e ensinamentos. Dessa forma, a aula hoje é bem sucinta, porque se trata de um reforço. Beleza? Então, pegue seu caderno de ensino religioso, pegue os materiais necessários, como, por exemplo, a apostila. Caso vocês não tenham apostila, entre em contato com seu professor de religião e eu tenho certeza absoluta que ele enviará para você o mais rápido possível. O combinado da semana qual é, professor? Atentar-se à atividade que está no final dessa videoaula. Poderá utilizar como suporte, né, como vocês já sabem, já é do conhecimento de todos, tanto essa aula como também a própria apostila, que são os mesmos conteúdos. A linguagem, a abordagem, a explicação é basicamente o mesmo. Só tem poucas alterações porque aqui é uma videoaula e automaticamente a apostila está no formato escrito. Beleza? Então, escolha um local ali apropriado da sua casa, sem muita interferência externa, onde você possa se concentrar ao máximo e extrair uma grande quantidade e, ao mesmo tempo, né, o necessário de informações que irá contribuir para a compreensão da religião do Candomblé e da religião Ubanda. Independentemente de sua religião, se trata aqui, essa aula, de entender a definição da religião do Candomblé e a Ubanda, como se deu o seu processo histórico, quais são as suas características hoje, suas estruturas, seus elementos, seus rituais, enfim, todo e qualquer aspecto que está voltado para a religião do Candomblé e Ubanda. Assim como trabalhei com as outras religiões, como o cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, enfim. Então, para hoje, esse é o nosso conteúdo. Vamos lá, pessoal? Então, a primeira definição que eu trouxe aqui na primeira aula, que eu trago mais uma vez, é a necessidade de definir religiões africanas, onde alguns ainda têm esse desafio de entender. Diante disso, o próprio nome já está dizendo, matriz africana. Matriz pode estar relacionado aqui como base, orientação, ponto de partida, mãe. Desse sentido, entende que a base africana, aqui, né, a matriz, ou seja, onde surgiu, é na África. Então, as religiões de matriz africana, então, religiões de base africana, né, tem várias, possui várias, mas destaquei as mais presentes no Brasil, que é a religião do Candomblé e a religião da Ubanda. Diante disso, as religiões de matriz africana são aquelas cuja essência teológica e filosófica seja as oriundas das tradicionais religiões vivenciadas no continente africano. Isso significa que a matriz africana, ela se enquadra dentro de uma estrutura. Ela não é apenas uma base, é uma base seguida de um conjunto de orientações, um conjunto de ensinamentos que pertence ali, sobretudo, conta a vivência dos povos africanos. Então, as religiões de matriz africana estão relacionadas com o modo de vida da população africana, o modo de ver, o modo de apreciar, de sentir, de pensar, de lidar com as diversas questões da vida. Então, as religiões de matriz africana estão ligadas, sobretudo, às tradições religiosas vivenciadas no continente africano, ok? Então, o segundo ponto, as religiões de matriz africana podem ser divididas em dois tipos, as religiões tradicionais africanas e as religiões afro-americanas. Observem bem, as religiões de matriz africana, ela pode ser dividida em dois grupos, as religiões tradicionais que surgiram especificamente na África,
sem nenhum processo de influência de um outro continente. E existe aí o outro grupo de religiões, que é aquelas que surgiram na África, mas que com o processo de colonização chegaram a outros continentes, como é no caso da religião da Umbanda. Tranquilo? Então, são esses dois grandes grupos que existem. As religiões tradicionais africanas, que surgiram na África e não sofreram nenhum processo de interferência de um outro continente. E existe afro-americanas. Professor, por que afro-americana? Significa que é uma relação entre o país africano, aliás, perdão, entre o continente, né? Entre o continente africano e o continente americano. Essa relação entre esses dois continentes contribuíram ali para a formação da ideia de matriz afro-brasileira. Exemplo, né? Porque o Brasil está localizado na América do Sul, ou alguns gostam de categorizar como América Central. Então, essa relação entre Brasil e África contribuiu para a formação histórica e para a formação, para o surgimento das religiões, sobretudo da religião Umbanda. Porque o candomblé, ela basicamente já existia lá na África, mas a Umbanda, ela vai surgir através da contribuição da religião do candomblé, juntamente com a cultura do povo brasileiro. Lá no século XX, em torno de 1910, 1908, por aí, pessoal, tá? Então, eu já estou dizendo aí o surgimento da religião Umbanda. Ó, aqui, observem, eu trouxe aqui alguns rituais e, ao mesmo tempo, a representação e a definição de algumas palavras que, hoje, na linguagem popular, está muito discriminada. As pessoas, na verdade, acabaram generalizando muitas coisas sobre as religiões de matriz africana. Primeiro, porque durante muito tempo, quando a gente sabe, as religiões de matriz africana, ela surgiu dentro de um espaço que era marginalizado, né? Que era o povo negro que, durante todo o tempo, durante toda a história, né? Foram marginalizados. Então, hoje é um motivo de reprisa, já que muitos acabam discriminando, praticando intolerância diante das religiões afro-brasileiras e africanas, principalmente porque não conhece. Então, quando você não conhece, e mesmo se você conhecer, você não tem direito nenhum de estar julgando algo do tipo, tá? Então, aqui eu trouxe algumas definições sobre essas religiões para que a gente não caia na tentação de uma intolerância religiosa, mesmo sem a pessoa estar ciente ou não ciente que está ali praticando uma intolerância religiosa. Então, ó, aqui, Umbanda, religião brasileira fundada em 1908, une elementos católicos, espiritismo e religiões afro-brasileiras. Então, a Umbanda é uma forma viva do sincretismo. O sincretismo foi uma prática muito comum, pessoal, durante o processo de colonização do Brasil, né, no processo de escravização. Então, a religião Umbanda, ela faz esse processo de miscigenação, de mistura. Então, ela pega elementos, né, da religião católica, elementos da religião do espiritismo, elementos das religiões afro-brasileiras, e ali a junção desses elementos formou a religião Umbanda. A religião Candomblé, religião trazida pelos escravizados da África no final do século XVI, colonização. Invocam-se as divindades da natureza. Sobre a religião do Candomblé, aqui eu vou trazer um aspecto muito importante. A religião do Candomblé, como também da Umbanda e tantas outras, está estritamente ligado à natureza. Os orixás, por exemplo, né, que são as entidades dentro das religiões do Candomblé, representam, pessoal, sobretudo, a ideia de força e um elemento da natureza. Então, a natureza é composta pelo ar, vento, terra, fogo, água, enfim, né? Diante disso tudo, temos aí diversos elementos da natureza. Então, cada orixá representa um aspecto e automaticamente tem a sua simbologia. Outra, aqui também como é a doutrina espírita fundada por Marx, une ciência, filosofia e religião. Então, essas três religiões hoje são as religiões que são mais discriminadas e perseguidas por outras religiões que acabam condenando e subjugando e discriminando estas, tá?
Aqui, uma palavra, né, que às vezes as pessoas entram no estado de choque quando ouvem, sendo que, na verdade, a sua própria reação diante da palavra macumba, é, ela se trata de um choque cultural e, ao mesmo tempo, um choque generalizado. O que é que significa dizer? Que durante muito tempo foi pregado ao longo da história, né, macumba como algo negativo, como algo que remete a somente a destruição do outro, alguma coisa assim do tipo. Porém, se a gente for pesquisar mesmo na íntegra, buscar a definição de macumba, pessoal, macumba é um instrumento musical africano de percussão. Portanto, macumbeiro é quem toca macumba. Então, macumba nada mais é do que um instrumento de percussão. E as pessoas acabam associando a ideia de macumba enquanto instrumento a um outro aspecto, né, presente também dentro da religião do Candomblé e da religião Banda, né, que são as oferendas, tá, pessoal? As oferendas aos orixás, oferenda aos Exus, enfim. Então, as pessoas acabam muito confundindo esses aspectos. Então, diante disso, quando a gente julga a religião do outro, discrimina, condena ou faz algum tipo de violência verbal ou física, nós estamos praticando a intolerância religiosa. Destaca o quê, pessoal? A intolerância religiosa hoje é crime, baseado na lei, né, número 11.635, de 27 de 12 de 2007. Então, intolerância religiosa é crime, tá? Então, as diferenças da religião do Candomblé e da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira fundada em 1908, como falei para vocês, né, pessoal? É uma religião que rompeu com o espiritismo, apesar de trazer ainda consigo alguns dos seus elementos, e observou também elementos das crenças indígenas, católicas e africanas. Então, aqui eu já acrescento, a religião Umbanda traz também elementos da cultura indígena. O Candomblé, apesar da forma com que conhecemos, existe apenas no Brasil. É oriunda da junção das nações trazidas da África pelos escravizados, ou seja, trata-se dos cultos africanos dedicados aos orixás. Dessa maneira, as cantigas, os rituais, as rezas e oferendas, tá? Olha aqui, pessoal, é oferendas dentro da religião candomblé, é oferendas, né? Assim como existe dentro de tantas outras religiões. Dentro do catolicismo, por exemplo, não tem aquele momento ritual na parte do ofertório, né, que as pessoas oferecem, não, oferta ali tanto o seu estado espiritual, enfim, né, para trazer, de certa forma, benefício, ajudar a igreja de alguma forma. Então, diante disso, pessoal, dentro da religião, não é macumba. Macumba é um instrumento musical, tá? E sim as oferendas. São as mesmas utilizadas pelos ancestrais africanos outrora. O que é um aspecto muito interessante dessas religiões, pessoal, tanto da Umbanda e da Candomblé, é que eles está baseado nos antepassados, a vivência dos antepassados que refletem no presente e eles têm uma função, cada aspecto, aliás, cada personagem tem uma função dentro da religião do Candomblé, tá? E aqui eu trouxe essa imagem da aula passada, trago novamente, para vocês perceberem como se deu aí essa questão afro, a relação entre o Brasil, América do Sul, tá? E os países africanos. Isso desde o século XVI. Então, aqui uma imagem que representa, né, o branco. O branco, dentro da religião do Candomblé e da Umbanda, representa paz, representa harmonia, representa a luz, representa a esperança, pureza, enfim, tudo que há de positivo, né, o branco tem essa representação aí dentro dessas religiões, assim como também em tantas outras. Dentro do catolicismo, por exemplo, o branco, né, portanto, que os altares sempre têm algum tecido branco ali referente a isso, tá? Então, aqui as diferenças entre Candomblé e Umbanda. Observem bem, outras diferenças. O sacerdote de Umbanda é chamado de pai de santo, pai de terreiro, cacique ou simplesmente dirigente. A partir daqui vocês conseguem perceber por que a religião da Umbanda ela tem essa mistura. Então, observem. O sacerdote ligado ao catolicismo, tá? Cacique, a gente sabe que cacique é uma palavra indígena, mas está aqui dentro
da religião, então, nós já temos um aspecto do catolicismo, um aspecto da cultura indígena aqui. Então, o sacerdote da Umbanda é chamado de pai de santo, olha o santo, tá? Pai de terreiro, cacique ou simplesmente dirigente. O sacerdote do candomblé é chamado de babalorixá, alguns possuem o título de babalaô. Então, vocês conseguem perceber de quão é aspectos diferentes das religiões presentes. Aqui são os orixás, né? Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Oxóssi e Iemanjá. Cada orixá tem uma representação importante dentro da religião. Os orixás são elementos da natureza, cada orixá representa uma força da natureza. Quando cultuamos nossos orixás, cultuamos também as forças elementares oriundas da água, da terra, do ar, do fogo e etc. Então, é justamente aquilo que eu tinha colocado para vocês desde o início, né? Que a partir do momento que cultua-se, né, que os adeptos à religião do candomblé ou da Umbanda e outras religiões de matriz africana, que tem ali os orixás como representação, né, eles acreditam que a partir do momento que eles cultuam os orixás, né, ou seja, enfim, eles conseguem ter automaticamente uma relação com seus guias, né, com seus protetores. Observe essa imagem aqui, ó, os elementos da natureza, tá? Que são os orixás, ligados sempre à ancestralidade, né? Os orixás sagrados da Umbanda, ó, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Pai Oxalá, Mãe Oxum, Pai Oxóssi, Pai Xangô, Pai Ogum, Pai Abalauayê, Mãe Iemanjá. Tempo, renovação, concentração, purificação, direção, decantação, estabilização. Pai Oiá, Mãe Oiá, Pai Oxumaré, Mãe Ubá, Mãe Ojimitá, Mãe Ançã, Mãe Nanã e Pai Omolu. Tá, pessoal? Então, vocês observam muito bem. Aqui, por exemplo, em Salvador, lá no centro de Salvador, existe uma praça, né? Lembrando que Salvador hoje, né, é um dos maiores patrimônios culturais e materiais, né, da cultura ligada à religião do candomblé, enfim, não somente Salvador, mas tantos outros locais do Brasil, tá? E agora a gente vai para a nossa atividade, o momento da atividade. É simples e fácil, é só apenas essas três questões aqui. Diante da aula de hoje, qual a diferença entre a religião do candomblé e da Umbanda? Essa daqui é fácil, né, pessoal? Essa daqui é fácil, expliquei 3 vezes aqui. Então, vocês vão colocar as diferenças entre a religião do candomblé e a religião do candomblé e a religião da Umbanda. 2. Qual a relação entre os orixás e a natureza? Aí aqui é a questão 2. Qual a relação que eu falei para vocês? O que é que os orixás representam? E qual é a relação deles com a natureza? Quais são os aspectos da natureza que eles representam? Levando em consideração o que estudamos hoje, define a palavra macumba. Então, levando essa consideração aqui, eu vou até retornar para que não fique nenhum tipo de dúvida na mente de vocês, tá? Pronto, aqui. Levando essa consideração, esse slide que eu explorei aqui há poucos minutos atrás, o que representa a palavra macumba, tá? Beleza? Vamos para a atividade? Somente isso aí, essas 3 questões. Você vai colocar a data que você assistiu essa videoaula, vai colocar a atividade, tudo bonitinho, vai fazer as questões, em seguida vai responder, tirar a foto e enviar para o seu professor de ensino religioso, tá certo? Do mais, pessoal, eu termino essa aula de hoje, né? A aula de muita valia, muita importância, empatia e respeito, com essa palavra, respeito. Uma palavra tão pequena, mas ao mesmo tempo com a representação tão grande. Então, que diante das diversas questões de intolerância religiosa e discriminação que hoje as religiões de matriz africana sofrem, que exista, sobretudo entre elas, respeito. O fato de você entender a religião do outro, de você entender as diversas religiões que existem, não significa que você deixa de seguir a sua religião. Pelo contrário, você está colocando ali um estado de equidade, um estado de empatia. Você está se colocando também no lugar do outro. Beleza? Então, para a aula de hoje, respeito.
Respeito, respeito e respeito. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de fazer atividade. Valeu, pessoal. Fiquem em paz.